Por que você não aceita preces de espíritas? Comentário de Mário Persona. Nós fomos criados numa sociedade, numa cultura, cansados de escutar a frase: todos somos filhos de Deus, eu também sou filho de Deus. E acabamos até incorporando isso e achando que é verdade, não é? Mas um dos privilégios mais elevados de se crer em Jesus como Salvador e ter assegurado essa vida eterna, que agora está em Cristo e também nós a recebemos em Cristo, é poder chamar a Deus de Pai. Pouca gente sabe que se você entrar numa sinagoga e fizer uma oração chamando a Deus de Pai, você vai ser expulso da sinagoga. Se você entrar numa mesquita muçulmana e fizer a mesma coisa, você vai ser expulso, ou até coisa pior, não é? Eles são muito mais bravos, os muçulmanos. Então você não pode, de maneira alguma, chamar Deus de Pai numa sinagoga ou numa mesquita muçulmana. Agora, esse privilégio foi dado àqueles que creem no Senhor Jesus. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem somos? Nós, os que cremos em Jesus como Salvador e Senhor. E em Gálatas também, mais um versículo que mostra que essa revelação para nós vem não só apenas da palavra de Deus, mas pelo Espírito Santo em nossos corações. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Nós podemos chamar a Deus de Pai. Uma coisa que nenhum ser humano pôde fazer isso. Na Bíblia, os únicos que são chamados de filhos de Deus, além do Senhor Jesus, né, o Filho eterno de Deus, são Adão e os anjos. Ninguém mais. Exceto agora os que creem em Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, aos que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas os que creem no seu nome. Essa semana eu deixei uma mulher muito brava. Ela mandou uma mensagem para mim, por uma rede social, dizendo assim: eu fiquei sabendo que você passou por uma cirurgia do coração e eu queria saber se você aceita minhas orações. Eu sou espírita. Aí eu respondi, falei: olha, agradeço muito a sua boa vontade, né, o seu desejo, mas não. Não, porque você não conhece a Deus como Pai. As orações devem ser dirigidas ao Pai, a Deus Pai. E eu, como era antes da minha conversão, eu fui envolvido com o Espiritismo e com o reencarnacionismo, e muito mais do que apenas a linha Allan Kardec, que é pasteurizada, né, para os gostos ocidentais. Eu buscava no Espiritismo oriental, dos tibetanos. Então eu sei muito bem que não existe a noção de Deus, muito menos de Pai. No Espiritismo raiz, vamos chamar assim, reencarnacionismo raiz, não existe a noção de Deus e muito menos de Pai. As pessoas oram aos espíritos, que são demônios, não é? Dentro do Tibete, da religião tibetana, do budismo tibetano, os espíritos são demônios, que eles pedem para os demônios não incomodarem. Basicamente é essa adoração dentro do paganismo. Então eu deixei claro para ela que ela precisava crer primeiro no Senhor Jesus, ter a certeza da sua salvação, não por eliminar o seu karma ou qualquer coisa assim, mas por fé e por graça somente, para receber então esse privilégio de chamar a Deus de Pai e poder orar a Deus como Pai. Esse é um privilégio que o cristão tem, mas ele tem que orar também como entendimento, né? Porque no nosso capítulo aqui de 1 João, capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos nele,
que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A quem nós pedimos? A Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus. Essa é a única maneira de se acessar a Deus, de buscar a Deus. Nós vemos que Cornélio, ele podia, sim, dirigir as suas orações a Deus, mesmo ainda não tendo a revelação de que Deus era Pai, porque ele tinha vida. Cornélio era um homem nascido de novo. Mas qualquer outro pagão, a única oração que Deus aceita de um pagão é: me salva. Me salva. Um pagão que creia em Jesus. Mas para ele crer em Jesus, primeiro ele vai ter que receber uma obra do Espírito Santo em si mesmo para ser salvo. Para receber vida, para poder, com essa vida, e não com a vida natural, com essa vida, crer no Senhor Jesus. E esse versículo 14, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, é muito mal utilizado também, porque nos evangelhos ele aparece pela metade. Se pedirmos alguma coisa em seu nome, né, alguma coisa, tem acho que 2 ou 3 versículos que falam isso. Ele nos ouve. Então, muita gente pensa assim: puxa, então eu não sei se eu vou pedir um Camaro, uma Ferrari ou uma Lamborghini. Não é isso. Isso aqui está dizendo segundo a sua vontade. E para pedir segundo a vontade do Senhor, é preciso estar em comunhão com o Senhor, andando perto dele, para saber qual é a vontade dele. E aí pedirmos segundo a sua vontade. Aí ele nos ouve. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.